nós vivemos. Milagres. Os milagres na Bíblia. Acho esse assunto muitíssimo relevante, porque nós pregamos sobre o sobrenatural e precisamos dizer esse sobrenatural. E essa possibilidade, ela é real para cada um de nós que servimos a Cristo, que cremos em Jesus. A condição básica, fundamental, é crer em Jesus. Só que esta fé pode ser teórica e ela pode ser uma fé prática, né? Então, vamos procurar alimentar esta fé para que ela se torne uma fé prática. Eu vou fazer várias leituras no decorrer do assunto, mas antes eu quero trazer primeiramente a definição de milagres, da maneira mais simples possível. Milagre é um fato sobrenatural. Amém? Amém. Por isso nós não vivemos no dia a dia milagres. A pessoa até que diz isso porque aplica esse termo a qualquer circunstância. Mas milagre é um fato sobrenatural. Segundo, é um acontecimento cientificamente inexplicável. Milagre não se explica. Há um hino que diz isso, né? Milagre não se explica. Mas nós sabemos que milagre é aquilo que é impossível ao homem, porém é possível a Deus e é peculiar da natureza divina, porque Deus é um ser sobrenatural, né? Absoluto em poder, em autoridade, em domínio, em glória. Ele é absoluto em tudo. Então ele pode fazer aquilo que para nós é impossível. Para ele é natural, para nós é sobrenatural. 4 situações combinadas viabilizam o milagre. Primeiro, é necessário que haja uma necessidade do milagre, porque nós dependemos de Deus e Deus só faz aquilo que é necessário, né? Deus não age aleatoriamente, por qualquer razão. Então, o milagre é preciso que haja uma necessidade. É como se fosse uma justificativa, né? Tem que haver uma razão para o milagre. Segundo, é preciso que haja uma impossibilidade humana, porque milagre é aquilo que para nós é impossível, então tem que haver impossibilidade. Então você tem que detectar essas duas coisas. Primeiro, existe uma necessidade real de um acontecimento extraordinário que só Deus pode realizar em nosso benefício. Existe uma necessidade real, temos que identificar essa necessidade. Segundo, existe uma possibilidade que todos os recursos humanos foram explorados, dependemos exclusivamente de Deus para o que esperamos que aconteça, dependemos 100% de Deus, então isso é um milagre. Terceiro, é preciso que haja um propósito divino, uma necessidade real, uma possibilidade, uma impossibilidade humana e um propósito divino. É preciso que haja um propósito. Se Deus não tiver propósito naquela situação, naquele acontecimento, Ele não vai fazer milagre. Ele não faz milagre simplesmente para mostrar que é Deus, ou para agradar A, B ou C, ou satisfazer alguém. Eu costumo dizer que Deus não se dispõe a satisfazer as nossas vaidades, mas Ele se responsabiliza em suprir as nossas reais necessidades. Amém? Amém. Tem que haver uma necessidade, um propósito divino. Em quarto e último lugar, é preciso que haja uma participação humana, porque milagre está relacionado com o homem. Deus age sempre no sobrenatural, porque Ele é um ser sobrenatural, né? Mas confrontando com a impunidade humana, aí se denomina milagre este acontecimento sobrenatural. Então tem que haver uma participação humana. Os irmãos, se analisarem ao longo da Bíblia, os milagres que aconteceram estão sempre relacionados com o ser humano, com a realidade humana. Os milagres são uma característica da manifestação de Deus. Através dos séculos e milênios, Deus sempre se manifestou aos homens através de atos milagrosos, e não será diferente nesse tempo do fim, esse tempo que nós estamos vivendo. Uma vez que o avanço da iniquidade tem tornado o coração humano cada vez
mais endurecido e indisposto a crer na existência de um Deus pessoal e no plano de redenção consumado por Jesus na cruz do Calvário. Cada vez o coração humano está mais indisposto, mais endurecido. E um dos propósitos do milagre que nós vamos ver no Novo Testamento é que o milagre é um mecanismo de Deus para quebrantar corações endurecidos e convencer os pecadores. Este é um dos propósitos do milagre. Os milagres em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, registra 134 ocasiões em que ocorreram milagres. Vou repetir: 134 ocasiões. Você vai encontrar isso na Bíblia. Não significa dizer que foram 134 milagres. Houve ocasião que houve centenas e possivelmente milhares de milagres, de uma só vez, em uma ocasião. Mas a Bíblia registra, de Gênesis e Apocalipse, 134 ocasiões em que aconteceram milagres. 70 dessas ocasiões estão registradas no Antigo Testamento. 37 dessas ocasiões estão registradas nos Evangelhos, foram realizadas por Jesus, e 27 ocasiões estão registradas no livro de Atos, foram realizadas pelos apóstolos, pelo ministério apostólico. 70 ocasiões ocorreram no Antigo Testamento, 37 estão registrados nos Evangelhos e 27 estão registrados no livro de Atos. Os 3 propósitos do milagre no Antigo Testamento dizem o seguinte: demonstrar o poder soberano de Deus e sua relação com o povo, com o seu povo. Segundo propósito, no Antigo Testamento, fortalecer a fé no poder de Deus por parte do povo de Israel. Terceiro propósito, confirmar a autoridade daqueles que falavam em nome de Deus, patriarcas, apóstolos, profetas que falaram em nome de Deus. Deus confirmava a autoridade desses profetas, desses homens que falavam autenticamente em nome de Deus com sinais sobrenaturais. Eu estou dando aqui, meus irmãos, um diagnóstico de ponta a ponta, uma visão panorâmica de milagre na Bíblia. O irmão pode pregar qualquer um deles e está dentro desse contexto, mas essa visão geral é muito importante, você saber o propósito, não acontece por acaso. 2 dias de Moisés, vou repetir, maior parte dos milagres aconteceram em 3 momentos históricos distintos. Vou repetir, maior parte dos milagres aconteceram em 3 momentos históricos distintos. Quais são esses momentos? Nos dias de Moisés e Josué, aconteceram em 31 ocasiões. Destas 134 ocasiões que estão registradas na Bíblia, 31 aconteceu nos dias de Moisés e Josué. Qual a importância deste tempo para que ocorresse milagre? Qual foram as circunstâncias que favoreceram esta enormidade de evidências do sobrenatural neste período? Foi um período em que a nação de Israel estava sendo formada. Neste período, Deus manifestou-se milagrosamente em 31 ocasiões, nos dias de Moisés e Josué. Você anotou? Computadorzinho? Nos dias de Elias e Eliseu, início do ministério profético, ocasião em que o culto a Baal ameaçava destruir toda adoração ao verdadeiro Deus. Neste período, através do ministério Elias e Eliseu foi quem introduziu o período dos profetas, porque depois de Josué veio Elias, veio Eliseu e depois vieram os outros profetas. Então, no período de Elias e Eliseu, havia uma ameaça muito grande ao verdadeiro culto, pelo culto a Baal. E nesse período, Deus manifestou seu poder em 21 ocasiões das 134. Esse foi o segundo período em que ocorreu a maior parte dos milagres no período do Antigo Testamento. Primeiro foi no dia de Moisés e Josué. Segundo, Elias e Eliseu. Terceiro, nos dias, tem aqui um detalhe, peraí, eu queria alguma coisa aqui. Assim, nos dias de Cristo e dos apóstolos, período em que a igreja está
estava sendo estabelecida. Sabe quantos milagres aconteceram? 64. 37 estão nos evangelhos, 27 estão no livro de Atos. Aí você tem um panorama, né, dos milagres na Bíblia. Aí vamos adiante. Milagres foram uma característica do ministério de Jesus. Jesus realizava milagres para demonstrar o seu poder divino, confirmar a sua identidade como Messias e o Filho de Deus e fortalecer a fé das pessoas na sua mensagem. Isso era o propósito. Era uma identificação, era uma característica do ministério de Jesus. Os milagres também eram usados como um sinal de que o reino de Deus estava próximo e para demonstrar o amor e a graça de Deus pela humanidade. Tinha este propósito. Mateus 9,37, veja o que diz: percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias do povo. É o que Jesus fazia no seu ministério. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Olha só, como o milagre é uma identificação, uma característica do ministério de Jesus. João mandou seus discípulos perguntar a Jesus: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? O que é que Jesus respondeu? Jesus chamou os discípulos de João e disse: me acompanhe. E Jesus respondendo disse: ide, anunciai a João as coisas que ouvis e vedes: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. Vai e conta isso para João. Amém? Ele vai chegar à conclusão se eu sou filho de Deus ou não, ou se havemos de esperar outro, né? Jesus demonstrou através de seus feitos milagrosos e poderosos, através de manifestações sobrenaturais. Aleluia. Era uma característica. Mas em João 13, 1 e 2 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, olha bem, bem sabemos que tu és mestre vindo de onde? De onde? De Deus. Porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Amém? Uma identidade de Jesus era os milagres. Era uma característica do ministério. Isso convenceu milhares de pessoas. Nós temos várias evidências nos evangelhos, mas se fala de Nicodemos. Nicodemos era um príncipe, era uma autoridade entre os fariseus, que era um príncipe de Israel, e ele foi ter ocultamente com Jesus, não queria se expor, né, para declarar sua fé em Jesus. Nós estamos convencidos, nós bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Os 3 propósitos dos milagres no Novo Testamento: milagre é um mecanismo de Deus para convencer pecadores e quebrantar corações endurecidos. Primeiro propósito. Os evangelhos registram, como já dissemos, 37 ocasiões em que Jesus operou milagres extraordinários. E destes 37 ocasiões para mostrar que o milagre é para convencer pecadores. O milagre é para quebrantar corações endurecidos. Tem pecadores aqui? Pecadores remidos, né? Pecadores redimidos pelo sangue de Jesus. Tem corações endurecidos aqui? Os milagres são para quebrantar corações endurecidos e convencer pecadores. Por este motivo, das 37 ocasiões em que os evangelhos registram Jesus realizando milagres, 33 foram realizados publicamente, diante de multidões, de pessoas, de pecadores. Apenas desses 37, 4 foram realizados dentro do templo. Apenas dentro do templo. 33 fora. É uma prova do que é para manifestar o poder de Deus e convencer pecadores, quebrantar corações endurecidos. E tem outras finalidades aqui que nós vamos mostrar. Os milagres são uma evidência do poder de Deus e uma confirmação da sua palavra para os incrédulos. Por esta razão foram realizados fora do templo em sua maioria. Marcos 16, 17 a 20.
Estes sinais seguirão os que creem, meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido do céu, assentou-se à direita de Deus, e eles, tendo partido, o discípulo que recebera essa ordem, que foi investido desta autoridade para manifestar o sobrenatural, para operar milagres, eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra. De que maneira? Com os sinais que se seguiram. Amém? Então o milagre é uma confirmação da palavra de Deus. Amém? Eu quero que você, sempre que se assentar no templo, onde quer que esteja, para ouvir a palavra de Deus, eu quero que você nutra a expectativa de uma manifestação sobrenatural de Deus, porque o milagre é para confirmar a palavra de Deus pregada. Amém? Então não fica apenas ouvindo, assistindo passivamente, não, senhores. Receba a palavra de Deus com uma nutrição, porque a fé vem pelo ouvir, ouvir vem pela palavra do Senhor, para que haja manifestação do sobrenatural de Deus. Então você está ouvindo, recebendo a palavra, porque o milagre é uma confirmação, uma manifestação do poder de Deus e uma confirmação da sua palavra. Os milagres inspiram fé para a salvação. João 20, 30 e 31. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Então Jesus não operou só em 37 ocasiões, não operou só os milagres que estão descritos nos evangelhos, né? João diz que Jesus operou muitos outros sinais que não estão escritos. Estes que estão escritos é para que creias que Jesus é o Cristo e crendo, tenhas vida em seu nome. Então é para convencer os pecadores. Então os milagres inspiram fé para a salvação. Amém? Amém. Traga os pecadores para que ouça a palavra. Vá aos pecadores e proclame a palavra. A nossa responsabilidade é apenas obedecer, proclamar. A responsabilidade do Espírito Santo é alimentar a fé do pecador para que ele alcance a salvação e convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Isso é obra do Espírito Santo, e quando nós fazemos nossa parte, o Espírito Santo faz a dele, e com muita precisão. 4 categorias de pessoas constituíam alvo dos milagres de Jesus. Alguém já ouviu pregar e falar sobre isso aqui, mas eu quero que você preste atenção, porque na repetição você vai aprendendo, vai guardando. É importante anotar também, e você usa essas informações para dar base, fundamento às suas pregações. É para isso. Nós comunicamos a palavra de Deus para que as pessoas aprendam a palavra de Deus e reproduzam a pregação da palavra do Senhor, com base, com conhecimento, com graça, com autoridade. Então, 4 categorias. Primeiro, aqueles que eram levados a Jesus. Um paralítico foi levado a Jesus, Marcos capítulo 2, versículos de 1 a 12. Um paralítico foi levado a Jesus pelos seus amigos. 4 homens pegaram um paralítico. Não, a Bíblia não diz se este homem pediu esta ajuda, se ele tinha fé para ser curado. Mas olha bem, mas estes homens tiveram a iniciativa de levá-lo à presença de Jesus, convencido da possibilidade do milagre. Amém? Amém. E essa expectativa não foi frustrada, apesar das dificuldades, dos obstáculos que foram rompidos. A expectativa não foi frustrada, nem para os que levaram o homem à presença de Jesus, nem para o homem que foi conduzido até a presença de Jesus. E as pessoas que estavam ao redor de Jesus ficaram surpresos com o que aconteceu, porque realmente foi uma manifestação poderosa e sobrenatural de Deus, né, que convenceu todos que ali estavam. Aqueles que são levados a Jesus constituíam alvo dos milagres de Jesus. Amém? Mesmo que a pessoa não tenha isso e aquilo, mas se você é capaz de convencer alguém, trazê-lo ao culto,
trazer um momento em que a palavra de Deus estará sendo pregada, esta pessoa poderá ser alcançada pelo Espírito Santo, convencido. Eu preguei uma vez no Chile, me parece que foi um mês que passei, esse foi um mês que eu passei no Chile, preguei várias igrejas. Eu preguei numa igreja, o nome da igreja era Bom Samaritano, uma igreja pentecostal, é pequena. E naquele culto eu tive uma experiência maravilhosa. Eu preguei e na conclusão da pregação, quando eu fiz um apelo, uma moça que estava lá no último banco levantou correndo e veio à frente. No momento que ela veio à frente aceitando Jesus, ela bateu o joelho na frente, levantou as mãos e começou a falar variedade de línguas, batizada com o Espírito Santo. Duas coisas aconteceram no momento: ela aceitou Jesus e foi batizada com o Espírito Santo. Eu não conhecia, não sabia se era crente, se não era. Isso foi dito para mim depois. E ali Jesus batizou algumas pessoas com o Espírito Santo. Mas aquela moça, eu soube que ela nem gostava de igreja de crente. Ela não foi ali satisfeita, feliz da vida. Ela foi por uma curiosidade que eles disseram que tinha um pregador brasileiro. Ela foi para ouvir um pregador brasileiro. Mas aquelas pessoas que são levadas à presença de Jesus se tornam alvos do Espírito Santo, são alcançadas pelo poder da palavra. E ela, que nem sequer gostava de crente, foi por uma curiosidade. Ela foi tão curiosa como Zaqueu. Zaqueu não foi para conhecer Jesus, subiu uma figueira para conhecer Jesus. Jesus ficou dessa depressa. Hoje me convém passar na sua casa. Ele ficou surpreso porque ele não tinha planejado aquilo, mas Deus tinha um plano, né? Então, mesmo que a pessoa não esteja tão disposta, mas se você é capaz de convencê-la e trazê-la onde a palavra de Deus está sendo pregada, ela é alvo de um milagre de Deus. Ela pode ser alcançada pela palavra, pelo Espírito Santo, ser transformada. Então, aqueles por quem alguém intercede também se constituem alvo dos milagres de Jesus. Mateus capítulo 8, versículo 1 a 10. O criado de um centurião que foi a Jesus e disse: o meu criado está à beira da morte, a situação é grave, é estado terminal, eu preciso que o Senhor me socorra. E Jesus se prontificou a ir até a sua casa para resolver a situação. Mas este homem disse: eu não sou digno de receber debaixo do meu telhado, basta uma palavra, e meu criado sarará. E Jesus viu fé, aquele homem proferiu a sua palavra de autoridade, e aquele homem teve seu criado restabelecido. Então, aquelas pessoas por quem alguém intercede. Então, se você é um intercessor, né, saiba que Deus está agindo. E quando você ora por alguém, quando você intercede, seja por uma pessoa não crente, seja por um crente, seja por um enfermo, seja por quem quer que seja, mas Deus ouve a sua oração, responde e alcança aquele que é o objeto da sua intercessão. Terceiro, aqueles a quem Jesus se dirigia. O paralítico do tanque de Betesda, ninguém o levou, ninguém intercedeu por ele. Jesus passou a caminho de Jerusalém pelo tanque de Betesda e havia ali vários enfermos paralíticos, e Jesus chegou a um homem, tocou no seu ombro, possivelmente, e disse: quer ser curado? E aquele homem nem disse que queria, era a sua oportunidade e ele não sabia. Mas aqueles a quem Jesus se dirige, surpreende, é alvo dos seus milagres. E Jesus o curou, e depois ele reconhece Jesus em Jerusalém. Naquele momento ele não reconheceu quem o havia curado. Nós temos aqueles que iam a Jesus espontaneamente, como o caso da mulher do fluxo de sangue. Ela propôs no seu coração: em casa, se eu tão somente até ele tocar a orla dos seus vestidos, serei curada. E ela propôs isso depois de ter esgotado todas as possibilidades. Eu falei disso no domingo na parte da manhã. Às vezes o milagre não acontece porque o milagre é aquilo que é impossível ao homem, possível a Deus. E às vezes as nossas possibilidades não foram esgotadas. Aquela mulher esgotou todas as suas possibilidades, gastou tudo que tinha, procurou todos os médicos, usou todos os tipos de medicamento, utilizou todos os recursos da época, mas ela tinha o desejo, a expectativa da cura. Ela não desistiu quando soube que Jesus passava na sua cidade, foi ao seu encontro com a expectativa da cura. Ela foi na certeza: se eu conseguir atravessar pelo meio daquela multidão, vencer todas as barreiras,
todo obstáculo e conseguir tocar a orla do seu vestido, eu serei curado. E aconteceu como ela propôs no seu coração. Ela foi curada. Então aquelas pessoas que vão até Jesus são alvos dos seus milagres. Eu citei 4 tipos de pessoas, né? Aquelas pessoas são levadas, aquelas pessoas por quem alguém percebe, aquelas pessoas a quem Jesus se dirige, aquelas pessoas que vão espontaneamente a Jesus. Os enfermos eram levados a Jesus. Eu aqui colocaria um tema assim: circunstâncias do milagre. Isso me chamou a atenção na análise dos evangelhos. Mateus capítulo 4, versículo 23 a 25. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e molestias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. Isso me chama a atenção, porque nos dias de Jesus nós não se tinha as facilidades que nós temos hoje, né? Tinha bicicleta, tinha trem, tinha carro, tinha Uber, né? Enfim, tinha esses meios de transporte tradicionais e modernos. Tudo era feito com uma certa dificuldade, mas o povo estava condicionado àquilo, aquela era a realidade. Mas o povo não via dificuldade, porque não tinha, né? Não tinha essas clínicas ali, não tinha, não, essa clínica que a gente recorre na hora das UPAs, não tinha UPAs, né? Não tinha essas emergências, não tinha nada disso. Então, às vezes, eles iam distância. Aquele milagre que aconteceu, a multiplicação do pão no deserto, por exemplo, a Bíblia diz que pessoas de várias cidades iam, a Bíblia diz isso claramente, iam a pé, e muitos deles iam correndo. E muitos chegaram lá antes de Jesus. Jesus foi de barco no discípulo, e muitos chegaram antes dele, no deserto. E a quantidade de enfermos que levaram é enorme. Então as pessoas colocavam no ombro, colocavam os animais de transporte, mas as pessoas iam a Jesus, levavam seus enfermos a Jesus. Eu, como já disse aqui aos irmãos, eu sou desse evento desde 2 anos de idade, então tem bastante décadas, né? Nessa vida. E estilos de trabalho foram, através dos anos, mudando os estilos de trabalho. Mas na minha infância tinha uns cultos de cura divina na igreja. Eu congregava na sede de Madureira, bem na sede. Meu pai era de lá, minha mãe. E em Marechal Hermes tinha uma irmã chamada Irmã Estacília. Não sei se alguém aqui ouviu falar desse nome. Talvez Samuel, mais antigo. Irmã Estacília. Eu conheci a casa da Irmã Estacília, fui várias vezes. Ela morava ali próximo do hospital de Marechal Hermes. E esta irmã tinha um dom de cura extraordinário, maravilhoso. Ela, acho que era a irmã mais boa do que na igreja, bem grandona ela. E ela, essa irmã, tinha um dom de cura. E a igreja, a liderança reconhecia. Então tinha um culto de, não sei se era segunda-feira, não me lembro, tinha um culto de cura divina que ela era a pessoa da frente que orava com os enfermos, fazia fila, enfermo. E olha, irmão, eu vi vários testemunhos. E naquele hospital de Marechal Hermes, às vezes quando tinha um enfermo, um doente, em estado terminal, a ambulância do hospital botava dentro e levava na casa da irmã Estacília. Aleluia! No hospital, os médicos já conheciam ela, estado terminal não tem cura, leva na casa daquela crente lá. E as pessoas muitas já saíram lá andando, curada. Era milagres extraordinários. Eu conheci essa irmã. Fui muitas vezes, fui levado muitas vezes minha mãe, meu pai na casa dela. Ele vai deixar o erro. Interessante é que o irmão tinha um empresário que era dono de um box, que antigamente o Ceasa era aquele mercadão de Madureira, era ali. E tinha um irmão que era um empresário, tinha um box lá, que ele era bem em situação, tinha carros. E ele era que levava as irmãs Estacília, né, os trabalhos de oração, nas igrejas e tal, esse trabalho, ele se tornou o chofer dela. Ele tinha um carro e levava ela. E quando a irmã Estacília passou para o Senhor, esse irmão começou a orar e Jesus curava do jeito que fazia com a irmã Estacília. Ele é um homem que operava milagres pelo poder do Espírito Santo. Parece que a capa daquela mulher veio sobre ele. Eu o conheci também, até o comércio dele na Madureira.
seguia uma grande multidão da Galiléia, Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Então os enfermos eram levados a Jesus. Eu não disse aqui que se constitui algo dos milagres aquelas pessoas são levadas a Jesus? Eu disse aqui, não vai ver, se analisar os evangelhos, não vai ver, vai identificar essas 4 categorias de pessoas. Mas em várias ocasiões os enfermos eram levados a Jesus. Olha o caso daquele homem que 4 homens precisou abrir um espaço no telhado para introduzi-lo à presença de Jesus. Olha que sacrifício, que esforço, que dedicação, que expectativa. E eu vou dizer mais adiante, mas a Bíblia diz assim: Jesus, vendo a fé deles, dos que o conduziu à presença de Jesus, operou milagre. E chegado à tarde, trouxe-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Olha, hoje nós reconhecemos, né, respeito de Jesus pela obra consumada na cruz do Calvário, mas aqui os evangelhos já resistem. Aqui já resistem que isso acontecia em função desta profecia de Isaías. Mateus 14, 13 e 14. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguia-o a pé desde as cidades. Ouvia no seu nome, em busca da cura, do milagre. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com eles, curou os seus enfermos, que eram levados a Jesus. Muitos deles foram curados. Depois da cura do homem que tinha a mão mirrada no templo, Marcos 3, 8 a 10, Jesus, esse é um fato que se deu depois da cura daquele homem da mão mirrada. Eu vou tocar no assunto depois, falando sobre circunstâncias do milagre. E de Jerusalém, da Idumeia, e de além do Jordão, e de perto de Tiro e Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele, uma grande multidão. E ele disse aos seus discípulos que ele tivesse sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não oprimisse, porque tinha curado muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. Olha que expectativa, né? A fé, os milagres tinham esse objetivo, né? De alimentar a fé do povo na pessoa de Jesus. Marcos 6, 53 a 56. Quando Jesus estava no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram o barco. E saindo ele do barco, logo o reconheceram. E percorrendo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, onde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. Trazia as camas. Pessoas realmente sem mobilidade alguma eram trazidas de cidades, de aldeias, à distância. E onde quer que ele entrava, em cidade, ou em aldeia, ou em campo, apresentava os enfermos nas praças e rogava-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla de sua veste. E todos os que lhe tocavam saravam. Aleluia. É maravilhoso isto. Eu fico maravilhado lendo analiticamente os feitos de Jesus e os evangelhos. Mas uma coisa me empolga ainda mais. Foi a declaração que Jesus fez: vós farão as obras que eu faço, e as farão maiores do que estas. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. E nós precisamos apostar disto, porque isso é uma promessa, né? E aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém? Amém. Então precisamos reconhecer este legado, este direito que nós temos de tomar posse como igreja, como sacerdócio real, e exercer essa autoridade que foi colocada à nossa disposição. Marcos 16, 15, 18 e 20. As
exigências de um milagre. E disse-lhe: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Milagre que exigiram fé. Olha o título: exigências de milagre. Existem milagres na Bíblia que exigiram fé. Existem milagres na Bíblia que exigiram vontade, desejo. Vou provar isso biblicamente. Existem milagres na Bíblia que exigiram tão somente obediência para que acontecesse. Amém? Então, de repente, o milagre que você precisa está bem à sua disposição. Você tem que ver qual é a exigência do milagre. Amém? Para tomar posse. Há milagres que exigem fé. Há milagres que exigem desejo, vontade de possuí-lo. E há milagre que exige obediência. São as três exigências do milagre que encontrei aqui na análise de todos os milagres realizados por Jesus. Um paralítico levado a Jesus por 4 homens. Jesus, vendo a fé deles, ora, o que gerou o milagre? A fé deles. Um milagre que exige fé. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoado que são os teus pecados. Outro milagre que exigiu fé: a cura do filho de um oficial do rei. João capítulo 4, versículo 47 a 50. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, olha bem, vai, e teu filho vive. E o homem creu. Amém? E o homem creu. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse. E descendo ele, logo saíram-lhe ao encontro os seus servos lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Amém? Por quê? Qual foi o segredo? Ele creu no que Jesus disse. Amém? Perguntou-lhe, pois, a que hora se achara melhor. E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Você pode glorificar Deus? Milagres que exigiram fé. Eu, ainda solteiro, em companhia do pastor Hermes Mendes, ainda é vivo, reside em Taubaté e congrega na Assembleia de Taubaté. Pastor Hermes Mendes foi um jovem muito dedicado, consagrado e envolvido com a obra de Deus. Ele chegou a morar na América, morou em vários países da Europa, e Deus usou ele andou vários países do mundo por uma promessa de Deus. Mas aonde eu encontrei, onde eu conheci Hermes Mendes? Eu o conheci no sanatório em Jacarepaguá, desenganado pelos médicos, com tuberculose. Meu pastor era amigo dele, ele era um jovem da igreja. Meu pastor conhecia, era efetivamente o Hermes da sede do Belfor Roxo. Ele disse um dia para mim: vamos até o hospital visitar um amigo meu? Vamos lá, no domingo lá, na escola do hospital, fomos lá ao hospital. Lá eu conheci Hermes Mendes, depois eu ouvi o testemunho dele, foi uma coisa extraordinária. Mas o Senhor o tirou daquele hospital milagrosamente, disse: eu te levarei às nações do mundo, te usarei poderosamente, farei através de ti uma grande obra. E é uma coisa maravilhosa que aconteceu com ele. Depois de todo este fato, ele me chamou para fazer um trabalho com ele
no Paraná, umas cruzadas no Paraná. Eu visitei em companhia dele 7 cidades, 7 igrejas com trabalhos marcados nas igrejas. Mas quando chegou na última igreja, Telêmaco Borba, não sei se alguém vai falar, no norte do Paraná, tem uma cidade, Telêmaco Borba, onde tem uma das maiores indústrias da Clabin, e inclusive eu percorri aquela indústria toda, conheci numa viagem da turística. E nesta cidade, Telêmaco Borba, um dos fatos que aconteceu, o pastor Hermes tinha um ar. Ele ficava em oração numa sala atrás do culto, no gabinete, e quando ele vinha praticamente quase na hora da pregação, na hora que ele ia pregar, ele entrava, e o pastor passava a palavra e ele pregava. Mas quando terminava a palavra, ele ministrava sobre o povo, e depois ele fazia uma oração com o pessoal de olho fechado, ou cantava um corinho com o pessoal fechado. Quando o pessoal abriu o olho, ele já não estava mais no culto, eu saía do quarto. E ele falava comigo: velho, você fica aí para atender o povo, fica aí, eu vou me retirar, porque não queria atender o povo fora daquele momento do culto. E um testemunho. E um dos cultos de Telêmaco Borba, uma igreja enorme, a igreja, não sei, talvez desse 2, dessa maior, muito grande, muito cheia. Deus estava operando, maravilha. Eu vi 2 fatos acontecerem. O Hermes disse, pastor Hermes disse assim: hoje, pela direção que eu tenho de Deus, eu vou orar pelos filhos, pelas crianças. Então, todos os pais tragam seus filhos aqui à frente. Mas entre as pessoas que vieram, veio um indivíduo grandão, branco, parecia um alemão, com uma criança no colo. Só que a criança devia ter, talvez, seus 7 anos, era grande para estar no colo. E o pastor Hermes disse assim: vem aqui, o que esse menino tem? Traga ele aqui. O que esse menino tem? Acho que ele você pode virar, um garoto que também está no colo do pai. Ele é surdo e mudo, na essência. Aí ele disse assim: traga teu filho aqui, diante da igreja. Pegou nos braços e virou para a igreja e disse assim: hoje este menino vai falar e ouvir em nome de Jesus. Aí pegou o microfone e disse assim: tá? Agora eu falei assim: tá. Eu vi isso do meu lado do culto, falando na hora, sem oração. A glória que Deus tomou a igreja. Depois ele voltou na cidade e nem o prefeito queria deixar de sair da cidade. Queria que ele visitasse todas as casas de asilo, orfanato, hospitais. Mas o fato que me chamou a atenção foi uma das noites do culto que ele disse: você fica aí e eu vou me retirar depois da oração, da pregação. Ele subiu do culto. Aí as pessoas vieram à frente e um homem chegou para mim e disse assim: irmão, eu quero pedir encarecidamente que o irmão peça o pastor Hermes para fazer uma visita na minha casa. Acho que na casa, no hospital, meu filho está à beira da morte, está em um estado grave. Aí eu sabia que o Hermes não estava disposto a fazer o trabalho, fora do ambiente do culto. Eu disse para ele assim: irmão, fica tranquilo, olha, escuta o que eu vou te dizer. Eu vou sair daqui, eu vou comunicar ao pastor Hermes o teu pedido, nós vamos orar e teu filho vai ser curado mesmo. Aí o irmão, graças a Deus, obrigado, irmão, obrigado, foi embora. E tinha um culto disso na noite seguinte. Só que eu fui para o quarto e eu esqueci. Não falei nada do pastor Hermes, ele não ficou sabendo de nada, eu não lembrei mais do irmão. Mas no culto da noite seguinte, aquele homem chegou e disse: eu preciso falar o milagre que Deus fez nesta noite passada na minha vida. Quando eu cheguei em casa, meu filho já estava são, radicalmente curado. Irmão, eu não orei, não falei com o pastor Hermes, eu me esqueci do assunto, mas pela fé dele, o filho foi curado. Aleluia. Há milagres que exigem fé. Amém? A fé opera num plano sobrenatural. Eu tive essa experiência. E eu não disse nada para ele, que não tinha orado.
glorifiquei a Deus, eu fiquei admirado, mas eu não orei, e Jesus fez o milagre da mesma maneira, porque o homem, quando eu disse, nós vamos orar, Deus vai fazer um milagre hoje, ele foi para casa crendo, quando chegou lá o filho estava curado, e ele veio agradecer no dia seguinte a oração que nós fizemos, o milagre que recebeu naquela noite, a cura do criado do centurião, a cura do criado do centurião de Cafarnaum. Mateus 8, 5 a 8, 10 e 13. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e meu criado sarará. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Milagres que exigem fé. Amém? Então disse Jesus ao centurião: vai e como creste que seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Amém? A cura da filha da mulher cananeia, Mateus 15, 21, 22, 26, 28. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saía daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. E ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: mulher, grande é o que? A tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. São milagres que exigem o que, irmãos? Exige fé. Mateus 13, 54 a 58. Chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a estes a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas coisas por causa da incredulidade deles. O obstáculo para a operação de Deus é a incredulidade, né? Mas a fé é uma condição fundamental para o milagre acontecer. Então, o milagre exige fé. Mas existe milagre que exige obediência. Mas eu quero completar aqui um testemunho de uma experiência que tive. Irmãos, às vezes eu conto experiência para mostrar que isso aqui não é só história, né? Não é história. Nós não seguimos um Cristo histórico. Jesus é de fato mesmo ontem, hoje e será eternamente. Sua palavra é viva. Ele faz. Ao longo da vida cristã eu tenho visto comprovação de muitas coisas que a Bíblia testifica, que a Bíblia fala. Eu fui pastor numa igreja, fundei, organizei e pastorei 10 anos numa igreja em Chile. Isso está lá até hoje, pastor João Reis. E nessa igreja chegou uma irmã, lembrou-se da nossa igreja, e era uma irmã abençoada, uma mulher de Deus. Um dia ela me chamou em particular e disse assim: pastor Hélio, meu marido, eu tenho já vários anos, parece que se eu não me engano, ela tinha um filho na época de 11 ou 13 anos. E desde que eu casei, eu nunca me relacionei com meu marido sem que ele estivesse sob efeito de bebida. Ele é alcoólatra, meu marido. Eu ouvi bêbado na noite da cerimônia, na festa, e a partir dali, durante anos, mais de uma década, meu marido sempre esteve bêbado. Raramente tive um momento que meu marido são. E eu não suporto mais essa situação. Aí eu ouvi atentamente o que ela disse.
E eu fiz uma pergunta para ela: irmã Terezinha, o que a irmã deseja que Deus faça com o seu marido? Ela não pensou duas vezes. Que Jesus o liberte. Eu disse assim: tu verás teu marido como tu desejas. Aleluia. Irmãos amados, olha, a mesma coisa. Jesus não disse isso? Né? Você já fez conforme a tua fé? Eu falei isso para a irmã Terezinha. Ela falou, eu falei impensadamente, na confiança, né? Com o pastor dela, na confiança na palavra de Deus. Falei: tu verás teu marido como tu desejas. Não demorou muito tempo. Nós fizemos uma cruzada evangelista na praça, lá da igreja, e foi muita gente na praça. Foi um movimento grande, extraordinário. Para você ter uma ideia, o quartel da Polícia Militar, nós mandamos um ofício para ele, mandamos um ofício para a prefeitura, mandaram um caminhão da Colúbio, com vários caminhões, limparam a praça, tiraram uma lixeira enorme, a polícia veio dar cobertura, ligamos para lá e iluminou a região todinha. E fomos numa empresa que tem ali perto na Avenida Brasil, Stube, uma empresa de andaime. Fomos direto ao proprietário da empresa, e ele mandou um palco. O palco devia ser mais ou menos o tamanho desse público todinho aqui, armou tudo aqui para nós. Fizemos uma cruzada extraordinária. Acho que no primeiro dia da cruzada, quando nós fizemos uma oração lá em cima, Rafael, esposa da irmã Terezinha, aquela que ela desejava que Jesus libertasse, caiu lá no meio do povo endemoniado. Daqui mesmo uma expulsão do demônio, e o irmão Rafael nunca mais botou bebida na sua boca. É crente até hoje, já faz mais uns 30 anos isso. Serve a Jesus até hoje. Ele foi liberto pelo desejo que aquela mulher teve, pela sua libertação. Jesus o libertou poderosamente. Mas depois veio a cunhada dela, o irmão dela era Tadeu. Tadeu se tornou pastor depois no meu lugar. Este era ébrio. Ele bebia, mas não bebia nos bares. Ele tinha um estoque de garrafas vazias de cachaça no fundo do quintal, que ele ia no mercado e comprava caixa de cachaça. Bebia um litro por dia, 2 litros, 3 litros. Ele ele recuperava a vista dos familiares. O testemunho que eu tenho da família, que a família reuniu-se e disse: vamos abrir uma caderneta de poupança para nós fazermos uma reserva para sepultar o Tadeu. Ele vai morrer a qualquer momento, não podemos nos pegar desprevenido, vamos sepultá-lo. E a irmã, a esposa dele, vendo a libertação do cunhado, do Rafael, veio a mim também e disse: eu preciso que meu marido seja liberto. Eu não me lembro que momento que aconteceu, mas Tadeu foi liberto. Amém. Ele foi transformado, um camarada bem formado. Ele era um despachante, contador formado. Ele se tornou o melhor tesoureiro que eu tive, e depois ele se tornou pastor no meu lugar. Uma das cartas que eu precisei, que foi para a mão do FBI, porque quando a gente vai se legalizar nos Estados Unidos, a nossa ficha vai para a mão do FBI, para ser examinada, para ver se tem algum problema. Então, se não tiver, ficha limpa. Então, a minha ficha, uma das fichas, tinha a assinatura do Tadeu, aquele ex-alcoólatra, transformado pelo poder de Deus, se tornou pastor no meu lugar. Se não quiser, um dia eu trago ele aqui. Irmã dele, a esposa dele é Sandra, está lá em Chico. Se não quiser, eu trago ele aqui, o testemunho dele, mas é vivo até hoje. Milagre que exigiram obediência. Milagre que exigiram obediência. A transformação da água em vinho. Na primeira milagre de Jesus, numa festa, Jesus convidado, sua mãe presente, faltou o vinho, e a mãe de Jesus chegou para ele: e não tem vinho, disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Amém? Milagres que exigiram apenas obediência. Aqui não exige nenhuma exigência de fé. Só faça o que ele manda. Amém? Quando você obedece à ordenança de Jesus, a palavra, você é alvo do milagre. Ele pode acontecer em sua vida, em seu benefício, ou através de você beneficiando outros. Há milagres que exigiram fé, mas há milagres que exigiram apenas obediência. Fazei tudo quanto ele vos disser. Não foi exigido
fé por parte daqueles serventes. Não, senhores. Nenhum sacrifício por parte daqueles serventes. Só fazendo tudo quanto eles vos disseram. Respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Assim, aqui Lucas 5, 4 e 5. Quando acabou de falar, disse Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe e rompia-se as redes. Olha o milagre da multiplicação. Eu estou falando da primeira multiplicação. Aconteceu sem uma exigência de fé, apenas obediência. Nós já trabalhamos a noite toda, não vamos nada, mas porque mandas, lançaremos a rede. Milagres que exigiram obediência. Marcos 3, 1 e 3. Outra vez entrou na sinagoga, estando ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. Então disse aquele homem: estende a mão. E ele estendeu e ficou são. Aleluia. Não, ele foi até surpreso, né? Porque ele estava no meio da multidão. Jesus viu a mão mirrada, estende a mão. Ele então ficou curado. Milagre que exigiu apenas obediência. Amém, irmão? Amém. Obedeceu, recebeu. A cura do cego no templo de Siloé. E passando Jesus de um homem cego de nascença, enquanto estou no mundo, disse Jesus, sou a luz do mundo. Eu estou pulando alguns versículos. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te do sangue de Siloé. Foi, lavou-se e voltou vendo. Milagres que exigiram apenas obediência. Aí você faz uma reflexão e disse: quais destas situações eu estou enquadrado? Porque até agora não recebi o milagre? Porque até agora não teve a resposta que eu preciso? Porque até agora não recebi esta bênção tão necessária na minha vida, na minha família, no meu ministério, etc. Por quê? Aí você verifica: falta de fé, né? É falta de obediência, né? Então há milagre que exigiu fé, mas milagre que exigiu apenas obediência. Nada mais está registrado. Vou contar um testemunho que eu li na biografia de Paulo Jung Cho. Depois foi chamado de David Jung Cho. Paulo Jung Cho tinha um ministério de sinais. Deus usava ele com sinais, com milagres, e muitos de suas cruzadas, de seus cultos. Ele conta na sua biografia que ele estava num grande auditório pregando. Ele olhou no fim do corredor, lá no fim do corredor, um paralítico sentado numa cadeira de rodas. Ele olhou e se deu conta de que era um paralítico, estava lá no fim do corredor. Ele está pregando e de repente o Espírito de Deus falou no seu íntimo: mande que aquele paralítico levante e anda. Aí ele estremeceu, viu o paralítico que a voz do Espírito falou no seu interior. Aí ele questionou a voz: não posso fazer isso. Eu sou um homem conhecido mundialmente, e se eu mandar e ele não mandar? Arrasa meu ministério. Continuou pregando. Aí pela segunda vez o Espírito disse: mande aquele paralítico levantar e andar. Ele disse: mas Senhor, tu sabe que eu não posso fazer isso. E se este homem não andar? Né? Está arrasado pelo ministério. Vão me questionar pela mídia no mundo inteiro. Ele continuou pregando, mas a terceira vez o Espírito falou mais forte: mande aquele paralítico andar, levantar e andar no meu nome. Aí ele pensou numa estratégia. Aí, irmãos, quero que todos vocês fechem os olhos e comece a orar. Todos, ninguém com os olhos abertos, todos os olhos fechados, até que eu mande que vocês parem a oração e abram os olhos. Ele saiu pelo corredor, foi lá, falou no ouvido do paralítico: levanta em nome de Jesus e anda. E o paralítico simplesmente levantou e saiu andando pelo corredor. Aí, quando o pessoal abriu os olhos, se deu conta que o paralítico estava curado.
Aí ele ficou todo satisfeito, né? Deus fez um milagre. Vamos parar de andando, todo mundo viu parar de andando. Mas não viu como a coisa aconteceu. Só que o Espírito de Deus repreendeu ele. Disse: se tu mandasse como eu te disse, o meu nome seria mais glorificado. Aí ele aprendeu a lição. É confiar, meus irmãos. Confiar. Todos nós temos uma barreira muito grande para colocar nossa fé em prática. Porque a fé, ela tem dimensões diferentes. Existe a fé natural, a fé sobrenatural, né? Pedro pede perdão pela sua pouca fé, porque tem crente bullying, pouca fé, de pouca fé, né? Então, mas é através da fé que a coisa acontece. Mas existe um obstáculo para você colocar. Você crê? Nós cremos, irmão. Se eu perguntar aqui, não tem um único incrédulo aqui neste auditório. Todos são crentes. Todos creem que Jesus é o mesmo. Todos creem 100% na palavra do Senhor. Mas se nós nos depararmos com um desafio que exige uma ação de fé para acionar o sobrenatural de Deus, todos nós temos uma barreira. Eu vou dizer para os irmãos qual é a barreira. Existe a fé que é um gatilho. A fé que é um gatilho. E é preciso acionar esse gatilho. O gatilho que aciona a fé chama-se coragem. Vocês vão ouvir falar assim: coragem. Coragem é uma palavra composta de duas outras palavras. Co, derivado de coração, e age, derivado de ação. Agir com o coração. Entendeu? Quando você age com o racional, bloqueou a ação da fé. É no impulso. Entende? É agir com o coração. Coragem. Agir com o coração. Então, o gatilho que aciona a fé chama-se coragem. Coragem. Eu vou aqui mostrar a diferença entre crer e confiar. Ah, sim, perdão. Só vou encerrar. Crer e confiar. Eu vou encerrar aqui por hoje. Vou mostrar aqui a diferença para quem sabe você faça reflexão, ore especificamente nesse sentido, e Deus começa a usar você no sobrenatural, porque é propósito dele. É propósito dele. Eu passei 10 vezes na fronteira entre Canadá e Estados Unidos, norte dos Estados Unidos, o chamado Cataratas de Niágara. Fica no norte dos Estados Unidos, atravessei o Canadá 10 vezes de carro. Aquelas cataratas é como as cataratas do Iguaçu, e que muitas vezes veio foto ali perto. A minha filha entrou num barco, foi quase debaixo daquelas águas, foi quase um barco lá abaixo. Há décadas atrás, um equilibrista estendeu um cabo de aço de uma extremidade para outra por cima. Dá vários metros de altura, não sei quanto, 30, 40, 50 metros de altura. A queda é fatal. Estendeu um cabo de aço. E ele pegou uma barra de ferro, camada treinada, e uma multidão, um público enorme assistindo. Vocês acreditam que eu posso atravessar por cima deste cabo de aço de um lado para o outro? Todo o povo gritou: sim, cremos, cremos. E ele foi passo a passo, atravessou por cima daquele cabo, se equilibrando. O irmão já deve ter visto isso aí na mídia. Aí do outro lado: vocês acreditam que eu posso voltar? Cremos. Ele pegou, virou e veio até a outra extremidade. Mas chegou cá nessa extremidade, ele pegou um carrinho de mão. A roda era apropriada, ele centralizou a roda em cima do cabo e disse: vocês acreditam que eu posso atravessar desta extremidade para outra empurrando este carrinho de mão? Aí o povo alvoroçou: vai, cremos, cremos. Ele disse assim: vocês creem realmente que eu posso? Cremos. Então um de vocês vem e entra no carrinho. Amém.